Simplesmente aconteceu um massacre nesse último episódio, e que nem os caçadores de Rank S acreditaram. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo de Solo Leveling, e comentando sobre os episódios 10 e 11 da segunda temporada. Teve algumas coisas interessantes no episódio número 10, só que o episódio número 11 foi o que mais surpreendeu, por conta de um massacre que tivemos nesse episódio, e que foi uma inversão que tivemos, porque tivemos a mesma situação no episódio 6 da primeira temporada, e que foi a mesma coisa, só que para o outro lado agora um monstro massacrando os caçadores, e que fizeram muito bem essa parte, e que assim, esses dois episódios deixaram o pessoal mais ansioso para o próximo episódio, porque querem saber o que o protagonista vai fazer, porque ele vai se envolver agora no próximo episódio, e que vai ser bem interessante de acompanhar. Então já deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos, e o próximo vídeo de Solo Leveling que vai sair na semana que vem, e que vamos ter uma luta decisiva para esse arco das formigas. E bom, o episódio número 10 continua daquela parte que mostrou amistoso entre os japoneses e os coreanos, e que começa se mostrando uma luta bem parelha, mas tem alguém que está se destacando, que é a Shahin, que consegue lidar muito bem com os japoneses, só que no final, por instinto, ela acaba atacando esse cara, e que também tem problemas com o cheiro, e que no final, logo após ela atacar ele entra no modo fúria, ele entra no modo rage, e que no final ele vai pra cima dela com tudo, e que agora as coisas saíram de amistoso, não parece mais amistoso, esse cara simplesmente quer acabar com ela, e que no final o protagonista acabou intervindo e salvando ela, ele dando a situação como se não fosse nada, como se fosse muito fácil de lidar com esse cara, sendo que na verdade ele é um Rank S. E bom, no final os coreanos tiveram que aceitar a derrota, até porque vários já tinham perdido ali, e só tinha sobrado a Shahin. Só que assim, essa disputa, esse amistoso que tivemos no começo, não é o que o pessoal queria ver. O que o pessoal queria ver é esse confronto aí entre o Goto Ryuji, que é o mestre dessa guilda do Japão, e o protagonista, porque ambos são muito fortes e querem ver quem é o mais forte, quão forte o protagonista é e quão forte esse cara é. E todo mundo estava ansioso para ver esse confronto, só que esse cara do Japão não gostou tanto da situação, porque ele quer testar o protagonista, mas parece que na verdade o protagonista que está querendo testar ele, porque ele está querendo que o cara lute com toda a força, e esse cara fica atacando o protagonista, enquanto ele desvia sem nenhum problema, parecendo realmente que ele está testando esse cara, e é uma coisa que ele não gostou, e logo depois ele foi para valer contra o protagonista, só que mesmo assim não adiantou, porque o protagonista, ele segurou o golpe desse cara, e que ambos não querem que isso acabe, ambos querem continuar lutando, porque viram quão fortes ambos são, só que antes que eles pudessem usar toda a sua força, eles foram parados pelos Rank S de seus países, e que assim, todo mundo viu que ia dar ruim, porque se o protagonista ou esse cara continuasse, um deles ia se dar mal, porque ambos são muito fortes. E bom, o protagonista, agora ele tem uma noção de força dos Rank S, ele sabe quão forte os Rank S são, e sabe os níveis de cada um ali, quão forte cada Rank S é, então ele tem um bom parâmetro para saber o quão forte ele está também, e no final colocou suas sombras em algumas pessoas que vão estar nessa raid. E bom, teve algumas coisas nesse episódio que o pessoal não gostou, uma delas é dessa parte dessa luta entre o Goto Ryuji e o protagonista, porque nessa parte que eles vão usar toda a sua força, ele vai pra cima do cara, e esse cara acaba tremendo na base, esse cara acaba tremendo com o poder do protagonista, e vendo o quão forte ele é na verdade, e é uma parte que eles cortaram no anime, eles cortaram do Manhwa para o anime, e que o pessoal não gostou, e para vocês entenderem, o anime está seguindo mais o Manhwa, que é o mangá coreano, e essa parte foi cortada dele, assim como outras que envolvem os japoneses, porque aparentemente o pessoal do Japão, que está animando o anime, não quer deixar muito ruim para eles, não quer deixar muito ruim o lado dos japoneses, porque assim, essa parte do anime, em que os japoneses eles aparecem para ajudar os coreanos, é uma parte que mostra o quão filha da mãe são esses japoneses, porque deixa muito evidente que eles têm segundas intenções, e que eles não estão lá só para ajudar os coreanos, que deram uma amenizada, na verdade cortaram muito bem essa parte, colocando como se os japoneses só quisessem ajudar os coreanos. E bom, vendo quão forte o protagonista é, ele tem que estar nessa raid, é o que todo mundo pensou, até descobrir que ele não vai estar nessa raid, porque o protagonista, ele acabou de recuperar sua mãe, acabou de salvar a sua mãe, e ele quer priorizar a sua família, ele quer estar com a sua família agora, nesse momento em que eles estão se juntando de novo. Ele também pensa que 15 Rank S consegue lidar com a situação, eles até poderiam lidar com a situação se não fosse um outro elemento que apareceu, que é o nascimento de uma formiga negra, e que essa formiga se mostrou bem diferente e bem mais forte. Você vê nessa parte aí que ela não é uma formiga qualquer, e que essa é uma outra parte que o pessoal não gostou por conta do visual da formiga, porque acharam bem simplificado o visual dessa formiga, sendo que na verdade é para se mostrar um adversário bem forte e horrendo, e que compararam com o visual do Manhwa e do jogo, que estava bem mais detalhado, e que nessa parte realmente estava bem simplificado, mas quando chegou às partes das lutas não incomodou tanto assim. E bom, finalmente chega o dia da raid da Ilha Jeju, e vários caçadores estão de prontidão para ajudar nessa missão, para caso alguma formiga fuja para algum canto do país. E temos uma novidade para os Rank S, porque nessa parte em que os Rank S eles estão indo para a Ilha Jeju, esse cara aparece, o healer de Rank S, que antes não queria lutar, e que como eu disse antes, o episódio número 9 era um
episódio para preparar esse cara, para fazer esse cara mudar de ideia e ir para essa raid, e que ele acabou decidindo no final ir com seu amigo para essa raid na Ilha Jeju, e que até vai ser televisionado por esse cara que é um caçador de rank A, e que logo depois eles começam a operação que não tem tantos problemas assim. Os japoneses eles chamam a atenção das formigas para fora do local, e esse caçador aí do fogo consegue lidar com as formigas muito bem, e que logo depois parece que os japoneses não tem tanta dificuldade assim com as formigas, parece que as formigas não são grandes coisas para eles, elas são fortes, mas em grupo eles conseguem lidar com ela muito bem, e não só os japoneses, os coreanos também parece que não tem grandes problemas com as formigas, só que eles acabam vendo que vão ter problema quando encontram esse ovo, esse enorme ovo chocado na frente deles, e que mostra que algo diferente, uma formiga diferente saiu daquele ovo, e que realmente é uma formiga diferente, porque logo depois, pouco nesses caçadores do Japão lidando com as formigas, e que logo depois acontece isso aí, a healer deles é simplesmente decapitada do nada, e o episódio número 10 termina com esse gancho aí, esse gancho focando no rosto dessa formiga desse jeito, deixando você mais ansioso para o próximo episódio, e que no começo do 11º episódio, começa com essa parte desse grupo morrendo para a formiga negra, e logo depois um outro grupo também sendo massacrado por essa formiga, mostrando que nem o Rank S tá conseguindo lidar com essa formiga, mostrando que os Rank S são muito fracos comparados com essa formiga. E bom, você fica pensando o que vai acontecer quando essa formiga encontrar o grupo da Coreia, porque eles estão tentando ir da câmera indo em direção à rainha, e que como eu disse antes, o grupo da Coreia não teve grandes problemas, eles avançaram na câmera, enfrentando formigas mais fortes, só que não tiveram grandes problemas, até porque eles estão em grupo e eles são bem fortes também, e que logo depois eles acabam chegando até a rainha e enfrentando com tudo as formigas que estão aí, inclusive a Shahin e esse cara, o chefe da guilda dos Tigres Brancos, usando a sua forma de monstro mágico, mostrando o pessoal da Coreia indo com tudo e geral vendo a transmissão deles, e que não foi uma luta fácil porque tinha muitas formigas, mas não tiveram grandes problemas, e que finalmente chegou a vez da rainha e que se mostra uma formiga bem mais forte, só que eles tinham esse healer que foi de grande ajuda nessa luta, e que logo depois a rainha, ela acaba soltando um certo grito, e que alguns acham que é por conta do dano que ela recebeu, só que esse cara percebeu que esse grito foi uma coisa diferente, não é porque ela está sofrendo, parece mais um chamado que ela está fazendo, e que ela está chamando algo para ajudar ela, e que logo depois temos uma cena de destaque desse episódio, e que a Shahin com vários buffs desse healer indo pra cima da rainha, e que foi uma cena muito bem feita, muito bem movimentada, com a Shahin indo com tudo pra cima dessa rainha, com vários ataques rápidos, e essa foi uma cena de ação que impressionou nesse episódio, e que no final ela finalizou a formiga rainha. Então agora acabou a raid da Ilha Jeju e todo mundo está feliz com isso, certo? Só que não, porque as coisas não acabaram aí, porque as formigas voltaram e atravessaram a barreira que esse cara deixou, só que formigas normais não conseguiriam atravessar a barreira, foi uma outra coisa na verdade, e essa outra coisa foi essa formiga negra que apareceu na frente deles, e tá com essa aura aí em volta dela, para deixar a impressão mais impactante sobre ela, porque é uma formiga bem forte e bem diferente, e o pessoal não gostou no episódio passado, no episódio número 10, o visual que estava com ela, então deram uma escurecida nela e colocaram esse efeito para destacar mais a formiga, e dar a impressão de mais impacto, e que ela realmente impactou, porque geral agora tá se cagando para essa formiga, eles são rank S, mas todo mundo está tremendo na base para essa formiga, a Shahin não aguenta o cheiro dessa formiga, e esse cara praticamente viu a morte quando ela passou ao lado dele, e que logo em seguida tivemos a parte de desespero, porque logo depois, essa formiga começou a devorar a rainha e começou a tocar essa música, Dark Area, e que foi uma música que tocou no 6º episódio da primeira temporada, e que é aquele episódio em que o protagonista, ele massacrou aquele grupo que queria matar ele e o Dinho, e essa versão dessa música veio com o mesmo propósito, mostrar o massacre e o desespero também, porque agora há a situação inversa, porque naquele episódio tivemos o protagonista massacrando aqueles caçadores, só que agora temos essa formiga, o Biro, massacrando os caçadores de Rank S, acabando com a Shahin já com um golpe, e logo depois indo pra cima dos demais Rank S, e que não tem a menor chance contra ele, geral está sendo massacrado por ele, e eles só não morreram por conta do healer que está invisível para essa formiga e curando eles. Só que enquanto ele está invisível, ele não pode se mexer. Só que é uma coisa que possibilita que os Rank S não morram para essa formiga. Só que logo depois, vem um real desespero para esses Rank S. Porque logo em seguida, essa formiga acabou fazendo isso aí, atravessando esse healer de Rank S. Para o desespero de todo mundo, principalmente desse cara, que é amigo desse healer. E que no final aconteceu isso, a formiga devorou a cabeça dele, e matando esse healer. Que realmente essa parte impactou, essa parte foi para concretizar o massacre, o desespero que está sendo mostrado nessa cena. E quando esse cara vai pra cima dessa formiga, ele acaba vendo seu amigo dentro dela, falando para ele fugir. E bom, pelo menos eles passaram direitinho essa parte do massacre dessa formiga em cima dos Rank S foi bem passada, e que essa formiga está interessada em enfrentar o mais forte, tanto que ele pergunta onde está o rei deles, e que logo em seguida ele vai para fora desse local para encontrar o Goto Ryuji, que tem o poder mágico mais forte que ele sentiu nessa ilha. Só que antes que ele encontrasse o Goto, tivemos a parte que chamou a atenção sobre as reais intenções dos japoneses. Só
que mesmo assim deram uma amenizada, não passaram o quão filho da mãe são os japoneses nessa história, porque ao longo desse arco fica mostrando que os japoneses têm segundas intenções com essa raid, porque eles querem que o Goto seja considerado um Rank S de nível nacional, concluindo essa raid. E uma outra coisa que eles querem também é que a Coreia perca sua força, com seus Rank S sendo mortos, e é uma coisa que eles querem com essa raid e com esse plano, e que eles tinham intenção de que as formigas voltassem para aquela câmara e derrotassem os Rank S da Coreia, e assim o rival do Japão, a Coreia, se enfraquecendo. E que assim, foi comentado nessa parte, teve a conversa do Goto com o seu superior sobre isso, e que foi passado as informações. Só que assim, no manhwa, no mangá coreano, você sente que os japoneses nessa história são mais filha da mãe, que na verdade eles não prestam mesmo. Nessa parte você vê que o superior dele não presta e realmente tem segundas intenções, só que no manhwa dá uma impressão maior disso. E assim, é claro que dá essa impressão maior no material, porque o autor, ele não gosta de japoneses, e é uma coisa que não quiseram passar para o anime, porque o anime está sendo feito por japoneses, e os próprios japoneses não quiseram passar essa parte, não quiseram adaptar desse jeito, porque está falando sobre eles. Não foi uma parte que atrapalhou a experiência, até porque na parte de mais impacto e mais relevância nesse arco, mas é uma curiosidade a forma que trataram essa parte. E que logo depois, essa formiga acaba se encontrando com o Goto, e que vão ser a luta entre eles, ou melhor, o massacre também, nem massacre, porque não durou nem um segundo. E bom, ela pergunta para ele se ele é o rei, e que ele responde que sim, ele é o rei. Só que logo depois, ele acaba sentindo uma força mágica muito poderosa vindo dessa formiga, e que ele acaba se lembrando de alguém, se lembrando do protagonista, porque quando ele lutou contra o protagonista e ele foi impedido, ele sentiu uma força muito poderosa vindo dele, e que é uma outra parte que foi cortada no material, porque no material o Goto ele fica com medo do protagonista. Quando eles vão se enfrentar, vão se chocar, ele sente a força do protagonista e realmente fica com medo da força dele. E essa parte também foi cortada, só que ela foi relembrada agora quando ele foi pra cima dessa formiga, e que ele acabou se lembrando do protagonista, só não passou a sensação de medo que ele sentiu, e que no final ele foi morto por essa formiga. Então assim, o caçador mais forte dessa rede foi derrotado, então as coisas estão muito feias, porque agora os coreanos estão encurralados e vários caçadores Rank S do Japão morreram para essa formiga, incluindo o mestre deles, e que agora os caçadores da Coreia estão encurralados e muito machucados, com várias formigas indo para cima deles, e não parece que eles vão conseguir sair dessa situação, e que no final eles foram protegidos por esses soldados, pelos soldados do protagonista, que ele colocou na sombra deles, e que esse episódio termina com o protagonista usando sua habilidade de trocar, e que vai ser mostrada no próximo episódio. Então assim, tava meio óbvio que o protagonista, ele ia se envolver nessa raid, e vai ser desse jeito que ele vai se envolver, porque ele não estava com eles, e ele colocou seus soldados para caso ele precisasse trocar, e que ele vai fazer isso no próximo episódio, e que ele vai resolver a situação, porque ele tem seu próprio exército, e que eles podem lidar com o exército de formigas, e que em seguida com certeza vamos ter a luta entre o protagonista e essa formiga negra, e que vai ser a luta que vai fechar esse arco, e que todo mundo está ansioso para ver, porque é uma luta de destaque dessa temporada, entre os mais fortes que apareceram até agora, e que com certeza deve ser muito bem feita. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês, se vocês gostaram dos últimos episódios de Solo Leveling, se vocês curtiram essa parte do massacre, do desespero dos Rank S da Coreia, sendo derrotados por essa formiga, com a música Dark Yara tocando enquanto eles são derrotados, e se vocês também estão ansiosos para o protagonista aparecer, comente aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, vou ficando por aqui e falou!